Diário de um Criativo. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa com pessoas pretas sobre criatividade. Bora expandir a pergunta: o que é ser uma pessoa preta criativa em 2025? Acompanhe nas redes sociais @Rádio Lunar Podcast ou Paulo R. Corrêa para ficar por dentro de tudo. E se puder apoiar o meu trabalho, o link do Catarse está na descrição. Bom episódio! Audiência, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu quero começar aqui, antes da introdução da nossa convidada de hoje, já deixar um aviso de pedido de desculpa pela minha voz, que tá babado, gente. Voltei do Rio de Janeiro e a minha voz, assim, resolveu ficar lá pelo Rio e não voltar comigo para São Paulo. Mas, enfim, vamos para nossa conversa de hoje, porque a gente vai descer lá pro extremo sul de São Paulo, encontrar o estilo Mandrake e muita caneta. Direto do Grajaú, ela que já era gigante na internet virou a menina rara no som. A Luana Maia, que chega com seu EP Rara, flutuando aí entre o funk paulista, o trap e a estética underground, num corre que troca o hit instantâneo por uma identidade que ela busca. Tem 130 BPM, tem Mandelão, tem um olhar feminino, tem feats maravilhosos e tem a Luana dizendo que eu quero mostrar de verdade quem sou. Bora entender esse processo, território e o que é construir uma estética de quebrada que não se vende, mas sim se cria, se nasce, né não? Como você tá, Luana? Tudo tranquilo contigo? E como é que você tá também aí, pessoal da panelinha? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, um prazer imenso. E tá tudo ótimo por aqui, sempre se Yeah. autoconhecendo, sendo cada vez mais madura. Tô nessa fase hoje. Olha, foi muito interessante quando o pessoal te indicou, falou assim, ó, tem uma sugestão de uma cantora. Eu falei, tá, vamos lá conhecer. E eu curti muito o seu som, porque eu acho que ele traduz um lugar de São Paulo muito específico, porque, vamos lá, né, começar a falar justamente da terra da Luana. O Grajaú surge pra mim musicalmente através do criolo. E ouvindo o teu som e vendo as suas redes, né, é um lugar que molda a sua estética, a sua música, do seu figurino até o BPM, do beat que você tá usando. E aí eu quero jogar pra você a seguinte pergunta pra gente começar já a conversa. O que é o som do extremo sul de São Paulo na sua cabeça? O que desse lugar, Grajaú, você quis eternizar no seu EP Rara? Primeiro de tudo, sempre ser diferente eu mesma. Então, quando eu comecei a fazer música, eu estava dentro de uma produtora, né, de Mandela, e aí eu sentia que eu não era tão eu. As pessoas sempre me falavam, você tem que fazer assim para dar certo, você tem que fazer assim. Geralmente a produtora já quer que você faça o certo para você estourar e ganhar dinheiro. Só que quando eu comecei a me identificar como mulher negra, o que eu defendo, como eu sou, pô, sou mandraca, vim da zona sul do Grajaú, Vila Natal, longeão, e tô vencendo na vida. Então eu acho que é isso que eu quero destacar hoje em dia, sabe, nas minhas letras. Então eu saí do Mandelão ali, que era uma repetição, para ir pro 130 também, que foi a maneira que eu me identifiquei como mandraca, como funkeira. Eu sempre gostei de escutar, tipo, Neguinho do Cacheta, MC Magal, sempre tava ali comigo também. Então eu falei, pô, eu me identifico nessa parada e não vejo uma voz feminina fazendo isso que eles Uhum. fazem. Eu acho que eu tenho que trazer essa força. E aí eu comecei a me inspirar nesse estilo, comecei a trazer, comecei a ver que, tá, faz sentido, tá ligado? De onde eu venho, o que eu tô fazendo hoje, me identificando mais, sabendo o que eu tô fazendo. E tamo aí com a EP Rara, que foi lançado, foi inclusive meu primeiro trampo independente, que foi quando eu saí da produtora, que eu quis fazer um trampo sozinha. Vamos se descobrir, mano? Vamos fazer uma parada diferente? Vamos. E eu fui e fiz, entendeu? Meti a cara. Acho que se eu não tivesse tido tanta coragem, acho que ele não tinha Qual saído. foi a parte mais Então, difícil de você começar um processo independente e daí a gente dá de cara com dois lugares, né? Um é o lugar de sair da gravadora, que aí você vai ter que procurar a sua própria maneira, né, de nutrir o seu trabalho, mas ao mesmo tempo você vai precisar achar a sua identidade. São dois processos ao mesmo tempo ali, né? E qual foi a parte mais difícil disso pra você conseguir chegar no seu EP? eu acredito que foi ter a certeza, sabe? Porque você fica numa dúvida constante na sua cabeça se é aquilo mesmo que vai funcionar.
a gente sempre espera que dê certo tudo que a gente faça. Sim. Então, eu acho que foi mais o acreditar mesmo em mim, sabe? E, tipo, não ficar no mesmo lugar só pensando. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, porque produzir não foi tão difícil. Uhum. Eu tive apoio, eu tive pessoas que aceitou ali o feat. Fazer as capas também não foi tão difícil. Eu consegui falar com pessoas que me apoiavam também, que era a Bárbara Piccone, minha fotógrafa, ela me apoiou, a gente fez parceria, a gente fez as capas, passou o tempo de estúdio, ela teve a maior paciência de fotografar na rua. Então, eu acho que eu tive muito apoio, mas eu não tinha o acreditar ainda 100%. Uhum. Eu estava caminhando, eu estava no caminho. Mas o acreditar foi o que mais pesou, de tipo, mano, se eu soltar e ninguém escutar, tá ligado? Tipo, e se eu fizer e as pessoas não gostar? Tá fazendo sentido ser chamado de EP rara? Uhum. Eu acho que foi mais o acreditar, que foi o mais E difícil. como superar esse medo? Como você fez pra superar esse medo? Eu não vou mentir que ele não tá 100% superado. Ele tá sendo superado Aham. com terapia, com escutar mesmo eu mesma. Mas eu acho que como você pode ir lá e fazer acontecer, né? Cara, sabe quando você vai postar um post, que você tá lá, publicar? É pique isso, é você apertar o botão e fazer, tá ligado? Sim. Eu acho que isso foi o que mais me deu essa força, assim, de acreditar em mim. E também, quando eu tava sempre nas minhas confusões mentais, quando eu tava sozinha na minha confusão mental, muitas vezes alguma pessoa me parava na rua e falava, eu amo o seu trabalho. Então, me fazia acreditar em mim. Eu falava, porra, mano, eu tô aqui quebrando a minha cabeça de fazer acontecer, mas a pessoa tá virando e falando, poxa, eu amo o seu trabalho. E eu nem tô achando meu trabalho tudo isso? Como assim eu não tô acreditando? Então, eu acho que essas coisas que vão fazendo você caminhar. Sim. Um pouco, e aí aquele botão de publicar, tá ligado? Aquele botão de ir que vai fazer você caminhar de vez. Assim que é interessante isso de como às vezes a forma como o público recebe supera a forma como a gente está olhando aquele próprio trabalho, né? Às vezes a gente está na dúvida de será que é legal, será que é bacana, mas às vezes no susto, como você bem disse do botão, às vezes, gente, eu acho que todo mundo já passou por esse momento na vida de ter alguma coisa que vai ter que fazer no susto, vai ter que fazer no tranco pra jogar no mundo pra acontecer. E é bom quando tem esse retorno de volta. Acho que o que eu ia perguntar pra você, você falou desse lugar da gravadora que você saiu, dessa busca pela identidade. Você lembra de maneira prática qual foi o estalo que te fez trocar esse lugar de cantar só o que rende, o que é o algoritmo, para poder começar a tocar sobre e cantar sobre identidade? Você lembra? O que foi esse? Eu lembro. Eu lembro que eu tava nessa. Não vou dizer uma guerra, né? Porque eu tava me autoconhecendo, mas eu não tinha ali uma pessoa que fizesse eu acreditar em mim, sabe? Então, quando eu decidi sair da produtora e tal, e buscar o meu caminho, foi onde eu falei: agora sim eu vou fazer o que eu estou pensando. Porque muitas vezes eu vinha com a minha ideia, ela era legal, mas ela sempre era moldada. Uhum. Ela nunca era da maneira que eu pensava. Então, o estalo foi esse, tipo assim, de não deixar mais que as pessoas moldem o pensamento que eu já tô tendo como se fosse concreto na minha cabeça, sabe? Sim. Isso me desanimava, isso não me deixava evoluir. E aí até que eu comecei a ver também o lugar de como estava a cena. Eu olhei pra cena de como que tava, as meninas do trap estavam crescendo, isso eu tava achando foda demais, então, Duquesa, Julia Costa, Tasha Tracy, foi a oportunidade que eu vi ali essas meninas pra eu me inspirar, mas eu não via ninguém do funk feminino, tá ligado? Tipo, eu falei, pô, e as meninas do funk que canta, cadê elas, tá ligado? Cadê esse topo que tá todo mundo, mas não tá todo mundo? Uhum. Então, tipo, já tava legal essa quebra das minas entrando, o olhar das minas dentro do trap, entrando ali, fazendo umas letras muito foda, que era o que as minas se identificavam. E aí eu falei, tem que ter alguém do funk ali também, mano. E aí foi onde eu comecei a me crescer em relação a isso, e mudar minha letra, porque eu via que as minhas letras também eram um pouco infantilizadas, né? Puxava mais para um público jovem, Uhum. falar sobre recalcada e afim, a voz muda, o beat, tudo faz com que você tenha uma característica para você mostrar para o mundo, para as pessoas. E eu me encontrei no 130 para fazer uma letra mais longa, para fazer um beat também um pouco mais calmo, onde eu vou conseguir passar uma ideia. Então, esse foi o estalo, assim, real. Sim. Inclusive, o DJ Iago foi o que mais me abraçou.
que fez, a gente fez o EP, né? O EP Raro juntos ali. E aí eu vi que eu podia, tá ligado? Eu vi que eu podia. Falei, pô, eu posso chegar, eu posso alcançar lá. Não é com pressa também, porque eu vim de um lugar com muita pressa, né? Sim, Produtora, gravadora, produtora, dependendo de onde você está, eles te dão muita pressa, te dão tempo limite para tudo. Entrou dentro de um estúdio, tem que fazer, já tem que lançar. E eu pude admirar a minha arte. Sabe, de uma vez assim, eu consegui admirar, eu consegui me olhar naquele lugar e falar, eu posso. Então, esse estalo foi, foi um estalo básico, mas que me fez moldar tanto assim o meu jeito que sim. hoje eu me encontro melhor. Sim, sim, sim. É uma questão de que você conseguiu tanto, você estava trazendo agora, tanto essa questão de olhar para si, mas ao mesmo tempo você também olhou para o mercado. Acho que é um rolê que é importante quando você está trabalhando nessa área criativa, área artística principalmente, é que você também consiga olhar à sua volta, de como estão acontecendo as coisas. E aí tem uma curiosidade para mim, por exemplo, eu sou do Rio. Meu contato com o funk é muito do funk carioca e, obviamente, aqui o funk de São Paulo ele chegou pra mim, por exemplo, Guimê, Ostentação, a explosão do Condzilla, sabe? Essa virada que teve pra Brasil e tudo. E Sim. quando a quebrada começou a ficar viral, mas também esse lugar do funk ostentação paulista. E aí eu passei muito tempo longe do funk daqui, musicalmente falando, ouvindo só algumas artistas. E quando me mudei pra cá, tem uns 3 anos mais ou menos, 3 anos e meio, foi quando eu comecei a entrar em contato com uma nova visão do funk. Acho que foi quando eu de fato entrei em contato muito mais com Mandelão. Foi quando eu comecei a entrar de fato, por exemplo, com 130, que foram lugares que me trouxeram uma outra perspectiva sobre o funk. E aí eu queria perguntar pra você, o que dessa história do funk paulista te formou, sabe, artistas que você escutava pra poder te ajudar nessa produção que você tem chegado agora? E o que você sente que, como uma mulher preta no funk, e foi uma questão que você trouxe agora, o que você acha que você consegue agregar pra essa próxima geração pra eles poderem aprender a fazer diferente? Cara, dentro do funk, né, como eu comecei no Mandelão e até mesmo sempre escutava Mandelão, eu não sabia admirar outras artes como eu admiro hoje. Então, quando eu estava no Mandela, a minha inspiração ali dentro era o LC Kaique, Celo BK, Yuri Red Copa, que são homens. Ao mesmo tempo que eu me inspirava muito nos meninos, eu não tinha um espelho ali dentro do Mandela para feminino, para eu me inspirar ali e me ver diferente. Então, as meninas, quando eu cantava lá na produtora, elas cantavam muita putaria mesmo. Eu não queria que o funk Mandela em si fosse visto só nisso, que o funk Mandelão, pelo beat, por ser rua, por ser meio sujo, tinha que ser 100% sujo, tá ligado? Então isso foi moldando o meu pensamento. Depois de um tempo, eu vi que as minas foram aparecendo na cena. A primeira, a Tasha e a Tracy, né, foram as primeiras a me verem mesmo ali. Tipo, eu sempre me viu como artista também, tá ligado? Que elas me convidaram pro Detal, primeiro para áudio, cantar minha música, e depois pro Detal. Então, eu vi que, tipo, porra, olha onde eu tô pisando, hein? Então, pode fazer a diferença aqui nessa parada. E aí eu consegui fazer uma parada diferente, sabe? Do meu jeito. Eu comecei a fazer uns modelão meio esquisitinho, até, tipo, eu achava meio esquisito. Porque até o jeito que elas cantavam, eu prestava tanta atenção em beat que eu não conseguia entender a lógica da letra delas, sabe? Sim, sim, Tipo, eu sim. achava que era ruim. Tipo, eu falava, pô, eu acho que, sei lá, o que elas estão cantando, não tô entendendo. Só que quando eu fui a fundo de até mesmo fazer a minha arte, eu comecei a falar, pô, dá para fazer essa diferença. E inspirar também o meu público que é jovem, que tem muito jovem ainda dentro do meu público, então inspirar eles e mostrar para eles que o funk não é só isso. O funk ele não tá pautado só entre Mandela, só entre o 130 tem que ser só isso. Dá para fazer uma mescla doida e fazer uma parada boa, entendeu? Então acho que foi assim que eu fui vendo a maneira de até mesmo inspirar diferente o público, Sim. de falar, tá, dá para chegar até aqui, dá para fazer essa parada diferente que eles podem se identificar também e não achar só esquisito, Uhum. como eu achava, né, Sim. algumas coisas. Uma coisa que eu acho importante e tem tudo a ver com esse lugar da experimentação é ter a possibilidade de experimentar, né? Eu sinto que, por exemplo, quando a gente para pra pensar na sua trajetória,
nesse encontro que teve entre você e a Tashi 3 e essa possibilidade, sabe, de fazer acontecer diferente. E a sensação que eu tenho é que às vezes as pessoas ficam muito presas no lugar do eu faço um gênero e é esse gênero que eu faço e não flerto com outra coisa, não flerto com outro lugar. Ou um gênero musical que a Luana escuta na playlist dela e que as pessoas se surpreendem que você escute. Cara, eu escuto o Adorian, amo muito, amo o Jorge Ben. Cara, eu escuto Michael Jackson. Tipo assim, desde criança, cara, minha infância, meu irmão, ele dançava, Michael Jackson, ele colocava os shows dele, ele só sabia os passos dos shows, tá? Então, tipo assim, eu já via meu irmão dançando, eu já tinha contato com música, samba. Então, tipo, essas coisas ainda tá na minha vida, sabe? Uhum. Tipo, até hoje ainda. Hoje eu tava escutando o Chove e Chuva do Jorge Jorge Benjor, tipo, Benjor. eu tava. Chove Tem que sem parar. E tá parar. mó chuva em São Paulo, tipo, meus amigos nem se importam, ligado? E Fazendo essas climinha coisas dela, assim, fazendo climinha dela. tava na minha loucinha, uma de boa. Então, tipo, essas coisas, todas essas coisas, essas vivências que eu tenho, eu até trago pra música também. Uhum, uhum. Então, tipo, eu vi um flow diferente ali que o Michael Jackson fez. Acho que vai encaixar isso aqui no funk, né? Vamos tentar pegar uma referência disso aqui. Ou eu traduzo as letras também para entender o que ele tá cantando e vendo que ele fala de amor, só que de um jeito diferente. E eu, pô, se eu tentar fazer uma música de amor, a próxima, eu vou tentar fazer de amor, só que não desse jeito tão escancarado. Vou tentar fazer que nem o do Michael Jackson, tá Aham. ligado? É isso, tipo, que você vai pegando essas refs, vai misturando e vai fazendo o seu som ser diferente, Cara, tá ligado? isso é muito bom. Teve uma das entrevistas que saiu anteriormente, que foi com o Jonathan Fair. E ele falou muito sobre esse lugar, de que às vezes, uma vez, para ele começar a produzir as músicas dele, foi porque um professor apresentou um CD dele de jazz, assim, muito aleatório, deu pra ele de presente. Pô, ele nem ouvia jazz, sabe? Ele nem. Pra ele era a galera do hip hop, do rap e tal. E de repente ele falou, jazz? Pra quê, né? Deu play, se apaixonou e hoje temos aí um grande artista que é o Jonathan Fair. Isso é muito legal, esse contato, né? Das possibilidades que se tem de você, às vezes, visitar um outro lugar, visitar um outro gênero, vem uma ideia boa, vem uma ideia maneira. Olha, Uhum. recentemente nos stories você comentou sobre a cultura mandrake, que tem gente se apropriando errado. Essa pessoa pode até ser da periferia, mas ela não é drag. Na sua opinião, aonde termina a referência e começa uma certa exploração, abuso da estética sem você ser? E pra você, o que que seria uma aproximação respeitosa da estética mandrake? Eu acredito que quando você quer conhecer, é respeitoso, mas quando você quer se apropriar, é diferente. E por que eu trouxe essa pauta assim dentro do meu store, né? Eu tava ali navegando e aí eu vi uma. Hoje em dia, na verdade, né, por eu acompanhar muito a estética também, aparece muitas pessoas que estão fazendo trabalhos, Sim. TCC, estão fazendo literalmente mesmo vídeo para marca, usando a referência Mandrake. E eu sei que o estilo paulista, ele não é só Mandrake. Sim. Vai de uma senhora, é tipo assim, estilo periférico, ele vai de uma senhora que tá usando aquele vestido comum, é um estilo periférico, até uma senhora, tá ligado? Mas as pessoas estão começando a se confundir, as pessoas elas estão começando a colocar uma lupa no rosto e falar, pô, ama a cultura e eu sou a cultura também, mas você não é. Você pode até usar de uma maneira diferente, ver de uma maneira diferente, mas vivenciar vai de código que a gente vai ter entre nós, sabe? Uma gíria que a gente usa, um toque, tipo, aqui em São Paulo é muito comum quando você vai tocar na mão de alguém fazer aquele barulho, tipo, isso pra gente é um código. Porque se você fez isso, confirmou. A gente já fala isso, confirmou, tá ligado? Então, uma maneira que a gente tem, e às vezes a pessoa não sabe nem se comportar daquele jeito porque ela não tá vivendo de verdade o Uhum. que é. Ela é periférica. Ela vê pessoas sendo assim. Mas ela, hoje em dia as pessoas estão tentando se apropriar, sabe? Eu vejo muito isso. Tá dando certo falar sobre a cultura, tá dando certo mostrar a cultura para essas pessoas, mas acaba sendo falta de respeito quando você se apropria e conheceu até um certo ponto e fala, eu entendo sobre tudo, Uhum. eu sei sobre isso, eu sei que é assim, assim, assim que os jovens se comportam,
mas aí você precisa conversar com um jovem para você, tá ligado? Saber como ele se comporta. Então, tipo, eu não acho isso tão legal. Eu acho que tem como você chegar, tem como você ir, mas sem pegar uma modelo, vestir ela como uma mandraka para você fazer o seu TCC, Sim. tá ligado? Acho que tem tantas pessoas, tipo, no meio do baile que se interessariam tanto em mostrar como elas realmente vivem, sabe? Como elas realmente se comportam com o estilo e como aquilo faz parte da vivência dela. Então, eu não acho tão legal hoje como está sendo conduzido a moda mandrake, né? Tem pessoas ainda que tá dentro desse estilo. Hoje a moda periférica se mudou bastante, ela sempre muda, sempre se atualiza. Mas eu não imaginava que ia se moldar tanto a ponto de querer até mesmo apagar um pouco a nossa história. Por quê, né? Acho que eu tenho que dar uma explicada em relação a Let's go, isso. let's go, let's go. Eu estava dando uma olhada, né, que a cultura hoje mandrake, ela se moldou para a cultura Raul. E o que seria Raul? Eu não sei em si de onde surgiu o nome Raul. Por quê? Né? Eu lembro que era tipo, ai, Raul, por usar uma camisa tipo um pouco mais apertadinha, uma calça mais apertada, um Nike Dunk, tá ligado? Uhum, Tipo, uhum. o pessoal tava usando mais uma moda assim. E aí falava Raul de franja, porque os meninos começaram a alisar o cabelo e fazer uma franjinha. E isso foi começando a pegar, a moda começou a circular, e aí quando você olha hoje em dia para as jovens adolescentes, elas estão se vestindo dessa maneira. E aí começou a ser meio que apagado. Ser mandrake, as pratas que a gente usava, que a gente era tão doido para ter tudo isso, acabou sendo distanciado, e eu acredito que está inalcançável hoje o consumo periférico. Por quê? Eles estão querendo hoje em dia uma Swarovski, eles estão querendo hoje uma Gucci. Uhum. Eles estão querendo coisas que é inacessível para o periférico. A gente pode alcançar, mas aquele artista pode alcançar, tá ligado? Sim. E aí eu comecei a reparar que a cultura está se moldando e as pessoas estão pegando a antiga cultura para fazer um conteúdo, para Uhum. fazer um vídeo, tá ligado? Para fazer um TCC, uma marca. Não é ruim, é foda pra caralho. Mas eu acho que quando você vai para pessoas erradas, tá ligado? Tipo, perguntar para uma pessoa que nem vivencia, Sim, sim, ou sim. perguntar, ou pegar uma pessoa ali, tipo, qualquer para vestir, colocar uma roupa, tirar uma foto e fazer uma parada, tipo, olha isso, gente, arte. Não é arte, já é uma coisa que já existe, tá ligado? Uhum. Já é uma coisa. E ainda tem pessoas vivenciando isso e deixando ainda resistente. Então, tipo assim, eu conheço a Corre Rua, não sei se você já ouviu falar dela. Não, não, não. Ela faz ela faz diversos trabalhos, inclusive eu conheci esses trampos, né, das pessoas falando sobre a comunidade por causa dela, que foi o trampo editorial que ela fez do Essas São as Meninas que os Meninos Gostam. É incrível esse trabalho, foi onde eu me vi primeira vez na internet, foi onde eu me identifiquei comigo, de que eu vi o editorial dela, as lupas, as meninas usando as roupas drag, sabe? Eu falei, pô, isso aqui é uma vivência de verdade, porque ela trouxe as pessoas que realmente viviam aquilo, então as poses das pessoas estão realmente de uma pessoa mandrake, Sim. sabe? Então foi isso que eu quis dizer nos meus stories, que não é só você pegar a cultura e fazer uma história que não existe. Ela já está sendo vivida, ela só está numa bolha, resistindo ali na bolha, entendeu? Com poucas pessoas hoje. É exatamente esse papo. Acho que como gêneros periféricos passam muito por isso, sabe? Desse lugar de que às vezes quando ele é aceito pela branquitude num certo lugar, pelas marcas num certo lugar, de que passa uma limpeza, que passa um paninho ali para ele ficar um pouco mais, aspas, voadoras aqui, tá, audiência, aceitável para uma certa parcela da população, eles acabam se aproveitando daquilo para poder vender o dinheiro e não se aproximando de fato com quem tá ali vivenciando e fazendo a roda girar, sabe? Acho isso muito. É muito preocupante, muito traiçoeiro quando a gente cai nesse lugar e não se questiona sobre esse lugar, sabe? Sobre o que tá acontecendo. Pô, tô querendo me aproximar desse lugar, dessa estética, dessa cultura, desse recorte social. Por que eu não tô indo lá, sabe? Por que eu não tô... As pessoas que fazem aquilo acontecer, por que eu também não tô fazendo o dinheiro chegar lá também, girar e agora, principalmente tô falando de marcas aqui, marcas grandes que querem fazer o auê de virar na toa que, enfim, recentemente aí, a cultura do Brazilian Core foi uma coisa que viralizou na Gen Z do TikTok, que é isso, que você vê uma marca lá da Europa, uma da vida de luxo do desfile de Paris, querendo fazer o comercialzinho dela aqui
na periferia do Brasil, mas e aí? Tá fazendo só estética, mas não tá fazendo chegar. A galera dali que você tá querendo lucrar em cima, não... como é que é? Exatamente, é sobre isso. Hoje eu vejo realmente muitas marcas pegando ali nossa estética. Por quê? Porque é muito fácil, a gente já é tão natural com isso. Tanto, eu acho que eu digo não só a estética de São Paulo, né? Mas acho que qualquer estética, a estética do Rio vai ser também totalmente diferente, mas é uma cultura Aham. e que fica diferente realmente para a marca pegar aquilo ali, já fazer acontecer dentro da marca dela e falar: olha que lindo que a gente criou, olha que lindo que a gente copiou, tá ligado? Então, tipo, eu acho que não tem como. Ai, é por isso que a gente bate tanta revolta, sabe? Bate revolta. Juro, bate revolta, porque você vê que é uma coisa que você vive há tantos anos, tá ligado? Você vive há tantos anos, e aí hoje, pô, estamos sendo valorizados, estamos sendo vistos, mas eu admiro marca que começa a entender. Uhum. A Kenner, ela é do Rio, né? Sim. Ela vem do Rio, e ela tá aqui dentro de São Paulo, dentro das periferias, inclusive eu conheço a marca da Kenner, porque no final do ano, amor, tipo assim, chegava final de ano, pô, é a Kenner no pé, é patente lá, tá ligado? E aí eu conquistei a minha Kenner em 2023, foi a minha primeira Kenner que eu conquistei, que eu me senti, tipo assim, pô, desci as escadas na maior satisfação, consegui trazer pra Batendo frente, fezinho, plac, plac, plac. entendeu? E aí eu vi que a Kenner, ela tá trazendo, né, essa moda periférica, tanto do Rio também, tanto de São Paulo, ela tá misturando, eu achei isso incrível. E eles quiseram entender, tá ligado? Nossas gírias, como que a gente se comporta, por que que a gente usa Kenner aqui, quem usa Kenner aqui, é só pelo conforto, é Uhum. só por ser bonito, é pela estética. Então eu vi que eles quiseram entender tudo isso, até fizeram uma campanha, que eu estou na campanha, Tudo. e eu achei muito legal, tipo, tudo que eles fizeram e até mesmo ter colocado uma diretora criativa que entende da moda. Tipo, isso eu achei foda. Tipo, Sim, isso eu achei muito foda. sim. Não pegaram a ideia dela e excluíram ela, tá ligado? Uhum. Fizeram do jeito deles. Eles escutaram ela, entenderam todo o contexto, entenderam o porquê da campanha e fizeram a parada colocando pessoas que fazem sentido. Porque tem isso também, às vezes vai ter um influenciador, um artista, que eles vão migrar só em número, sabe? Eles vão olhar Uhum. só pro número e vai esquecer toda da identidade, a história que a pessoa tem. Tipo assim, a Luana Maia, ela tem uma história, mas tem uma pessoa que é menor que eu, que tá ali dentro, mas que tem uma história também muito foda, que o que ela conta no perfil dela é importante, é interessante. Não é só sobre números e engajamento e vendas. Sim. É história, sabe? É isso que eu amo em marcas que estão fazendo isso, né? Que Exato, estão exato. não só olhar de que a periferia vende, vamos É fazer. quem tá se aproximando e ajudando também a fazer o dinheiro rodar ali com quem tá próximo do rolê. Olha, a gente estava aqui conversando e chegou uma pergunta da panelinha que os apoiadores que estão escutando, estão assistindo aqui essa gravação. Para você que está inclusive ouvindo esse episódio depois e quer participar das próximas entrevistas e gravações, o link do Catarse está aí no descritivo do episódio. Vai ser a sua chance de estar aqui, ó, juntinho com seu artista preferido e acompanhando os bastidores aqui do podcast. O Clayton mandou o seguinte: você viveu a internet como influenciadora antes do palco. O que que a Luana dos vídeos leva pro estúdio e o que você teve que abrir mão para virar a Luana do Rara? Porra, que pergunta foda. Boa, né? Porque foi uma coisa que eu tava pensando esses dias. Pô, a Luana influenciadora e a Luana artista. Eu já me peguei muito tendo duas personalidades, tá? Uhum. A Luana Maia influenciadora, ela é de um jeito, a Luana Maia artista, ela é outra. E aí eu percebo que eu consigo trazer a Luana Maia influenciadora dentro do estúdio, não só para gravar, não só para mostrar aquele momento, para engajar e dar certo a minha música, mas a maneira de como eu vejo a internet hoje. Então eu consigo levar para dentro da minha música, para minhas letras, o que eu estou assistindo hoje em dia. Uhum. Então, hoje eu sei que tem muitos conteúdos, tipo assim, é infinito explorar, né? Se a gente for descer, é infinito, não acaba nunca mais. Então, eu percebo que dependendo do que eu estou assistindo, eu pego ali aquela situação e eu vou colocar dentro da minha letra. A Luana, Maia influenciadora, ela vai fazer esse papel também, além de ter que mostrar como que é a minha vivência, tá ligado? No meu dia a dia. E aí, o que eu precisei abrir mão do meu lado influenciadora? Engajamento. Tive que abrir mão da parada engajamento, de que tem que engajar e bombar e nananã, e nananã. Essa foi a parte que eu abri mão
para ver a minha arte real, de como eu produzo, de como eu escrevo, de como eu sou dentro do estúdio, como é meu processo criativo, como é demorado, como termina, como ele começa. Acho que tudo isso eu tive que abrir mão para me olhar nesses trejeitos, sabe? De Sim. como que eu vou produzir, de como, com quem eu vou fazer. Quando você está dentro da internet, dependendo de como você vê ela, né? Você quer ter ali aquela vida que aquele influenciador tem também, ou como você, como dependendo de quem você vai acompanhar, você vai achar estranho aquela pessoa que tá tipo, pô, eu ando de trem, pô, não vejo problema nenhum, eu tenho um carro. Mas eu prefiro muitas vezes pagar 5,50, 5,40 no meu treino, de verdade. E até me sinto mais viva. Porque eu tô vendo várias pessoas que me acompanham, inclusive, que tá dentro daquele trem. E eu tô vendo a vida real de todo mundo. Então, acho que isso me aproxima da minha parte real dentro da música e me faz sair dessa parte de bolha internet. Uhum. Porque a internet faz isso com a nossa cabeça. Por muito tempo eu já me sentia, às vezes, travada, porque eu achava que eu estava fazendo errado. Porque o que eu acompanhava era errado, tá ligado? Não era eu. Não me identificava. Então, eu vou dar um exemplo. A Virgínia. Se eu for acompanhar a Virgínia, eu vou me perder de quem eu sou, da minha vivência, de como eu sou. Não sobre o conteúdo dela em si, mas de como ela é, tá ligado? Eu não me Sim. identifico. Eu sou uma mulher negra, eu sou periférica, eu trago essa cultura mandraka. Uhum. Ela é mais. Ela é da elite hoje em dia, tá ligado? Ela se veste de uma maneira que eu não me identifico, mas se eu tentar ser a Virgínia, quem vai ser a Luana Maia, tá ligado? Então, tipo, eu comecei a tirar essas paradas da minha cabeça para eu me tornar rara, Sim. entendeu? Eu tenho que ser eu, tá ligado? Eu sempre piso muito nisso. Seja você, seja você, seja você. Mesmo que você seja grosso, seja chato, seja muito feliz, seja super autêntico. É isso, é sobre ser você, Sim. sabe? Você não vai mentir, você não vai forçar, você não tem que sempre lembrar. Eu tenho sempre que falar dessa pauta aqui, porque, sabe, você vai ser Uhum. tão você que você só vai falar. É sobre isso. Então, Você trouxe um lugar muito interessante com esse lugar da internet, né? Das pessoas que a gente segue, né? Do que a gente segue, que a gente se identifica. Ou por que a gente segue certas pessoas e certas coisas, assim. Esse ano teve uma vez que eu fui produzir um vídeo pro Instagram falando justamente sobre isso. Porque de repente eu vi vários amigos comentando assim: ai, nossa, mas no meu Instagram só tem notícia trágica. Ai, no meu Instagram só aparece coisa que eu não gosto. Eu falei assim, tá, mas você tá sabendo educar o seu algoritmo de alguma maneira, sabe? Do que você tá curtindo? Quem você tá seguindo? O vídeo que passa no teu feed ali, qual é o que você para mesmo pra clicar, ouvir, comentar, sabe? A partir do momento que você começa a trabalhar esse lado, o que você consome, porque você se identifica, porque faz você se sentir bem, porque faz você crescer de alguma forma, te ensinando, sei lá, aprendendo alguma coisa que faz diferença pra você. Eu acho que tem um lugar da internet muito traiçoeiro, e é você, por exemplo, como já foi influenciadora, já teve esse lugar de ver isso de perto, de como, se você não se policiar com o que você segue, vai ser danoso pra você, pra sua imagem, pro que você acredita, porque você tá se afastando, como você trouxe um exemplo que é muito prático, é muito bom, que é o da Virgínia, é se afastando da sua realidade, sabe? A ponto de você perder de vista ali a sua própria identidade ou o encontro com o que você é. e é inalcançável pra gente, tá ligado? Ela foi uma mina ali batalhadora, ela tem a história dela. Não Uhum. vamos anular isso, né? Ela tem a história dela, mas a história dela é a mesma que a sua? É do mesmo jeito? Você se identifica em si, às vezes a pessoa não se identifica, sabe? E ela defende com unhas e dentes aquilo que não deveria nem ser defendido. Exato. Tem tantas outras causas para você pensar, até mesmo dentro da sua própria comunidade. Um tempo atrás, lá na minha rua, tem uma associação e tudo e Uhum. tal, que cuida ali dos moradores. E aí tinha uma vizinha minha conversando comigo, e ela falou assim, pô, Lu, tem gente aqui na Chácara do Conde passando fome, tá ligado? E eu fiquei perplexa, porque a gente tem uma realidade que, às vezes, a gente tá tão focado no nosso, no nosso, no nosso, no nosso, mas tem pessoa do nosso lado passando fome, tá ligado? Uhum. E aí, às vezes, a internet faz a gente se esquecer disso. A gente fica tanto tempo ali, ó, só rodando, 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 rodando. Hoje em dia é muito fácil você passar uma hora na internet, vamos Sim, falar sério. sim. É muito fácil. Então, se você não lembrar de onde você veio, já era, você tá perdido. Você já vai estar postando lá nos seus stories, você nem é influenciador, mas você vai postar lá nos seus stories só coisas bonitas, só coisas deliciosas. Olha esse jantar,
olha essa dose que eu tô tomando, olha esse cachorro que eu comprei, olha isso aqui que eu tive agora, que foi uma conquista. Só tem coisa boa na sua vida, pô. Exato, exato. Aquela famosa falsa vitrine. Eu acho que quando a gente está falando principalmente de criatividade e criatividade preta, se você não tá sabendo o olhar da comunidade, agora acho que é um bom lugar que você trouxe agora, você não vai ser difícil a caminhada, hein? Vou deixar esse aviso aqui que vai ser difícil a caminhada. Porque eu acho que o exemplo prático, a gente está aqui conversando, gente, vocês estão ouvindo aí do outro lado, como o exemplo que ela acabou de trazer, do lugar de que a partir do momento que você tem espaço de olhar uma pessoa que é sua amiga, que também trabalha contigo, que também é artista, que também é, sei lá, é produtora, que também é fotógrafa, que te ajudou a criação do seu EP. Quando você cria esse senso de comunidade das pessoas que são criativas e próximas a você, que confiam no seu trabalho, é que você começa a ter, né, aquela caminhada, aquela coisa. E aquilo, né? Águia anda com águia, como todo mundo diz. Então, se você tá andando com uma pessoa que vai trazer mais fogo para sua criatividade, pô, não para de andar com ela, não. Ela tá falando com você, tá te fazendo viver uma parada real mesmo. Sim, sim, sim. E você falou sobre isso do algoritmo, né? Se a gente não saber educar o algoritmo, a gente se perde cada vez mais. E isso é muito real. Se eu tô vendo um monte de vídeo de risadinha, só vai aparecer isso pra mim. Se eu começar a ver aqueles vídeos de Deus, quando fala, Deus tem uma Deus tem palavra uma pra você. palavra pra você. Eu assisti 2 vezes, a parada vai aparecer mais e mais, sabe? É sobre isso mesmo. Você tem que educar o seu algoritmo. E um tempo atrás, eu estava vendo coisas erradas mesmo. Eu estava me sentindo muito mal, né? Comigo na internet, me comparando horrores, me comparando horrores. Putz, cara, acho que o que eu tô fazendo aqui não tá mais legal, não tá top, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso aqui que fulano tá fazendo porque tá dando certo, né? Até que eu comecei a educar o meu algoritmo. E eu não via nada, tipo assim, de cabelo, sabe? Quando eu tava vendo, na parte do explorar, Uhum. eu vi as comparações que eu tava fazendo comigo mesma, sobre roupa, sobre aquele influenciador mais bombado, quero chegar aqui. Mas calma aí, Lu, vamos começar primeiro a educar o algoritmo. Então, eu comecei a acompanhar mais trança. Amor, você abre para eu explorar? Tem um monte de referência de trança, um monte de mina negra, assim, periférica. Aí eu falei, pô, agora sim meu algoritmo tá educado. Porque quando eu entro no meu explorar, eu me sinto inspirada. Tenho mais criatividade para eu poder pensar e transmitir no meu perfil, mano. Uhum. Então, tipo, realmente eu tava travada por quê? Acompanhando coisas erradas, o que não me dava criatividade, o que não me trazia inspiração para mim. Eu não tava nem me vendo como ref, sabe? Tipo, será que eu sou referência mesmo ou sou uma cópia de uma referência? Ó, Até isso, gente. se sabotando hard. Hard, aí agora, entendeu? A terapia tá me ajudando muito. Let's go. Toda pessoa que faz terapia, eu comecei a fazer terapia e a minha vida está mudando. Está mudando a minha vida. Ai, mas tem seu lado importante, tem seu lado importante. Ajuda, gente. Inclusive você do outro lado ajuda. Com o Jonathan Ferro a gente falou a mesma coisa. Ele lançou o projeto dele, o episódio passado, que foi falando sobre esse álbum dele, e aí ele falou justamente sobre isso, de que ele falou, cara, processo de terapia, mano. A terapia, fui fazendo, de repente eu entendi que eu poderia estar em outros lugares, cantando outros afetos. Eu falei, pronto, álbum, entendeu? Olha, e a gente já indo aqui para nossa reta final, eu tenho uma pergunta e um desafio que eu tenho passado para todos os artistas que passam por aqui. Mas vamos primeiro para a pergunta, que é bem simples, na verdade, mas é mais para a gente poder te conhecer melhor e ainda mais sobre suas produções e tudo mais. Na música Nem Melhor Nem Pior, você fala do tal ano marcante. O que 2023 te ensinou sobre o corre e o que mudou de lá para cá na sua rota artística? 2023 foi aonde eu bombei, assim, né? Foi aonde eu consegui mostrar quem é a Luana pro mundo. Em 2023, eu digo que foi um ano marcante porque foi onde eu consegui conquistar muitas coisas na minha vida. Tipo, eu consegui me mudar, eu consegui comprar as roupas que eu sempre sonhava de quando eu era menina. Consegui, tipo, ter a proximidade com marca naquela época, que a minha primeira proximidade foi a Planet Girls. Por eu ter feito a música, né, Uhum. falando da Planet, eles me enviaram ali algumas roupas na época, eu lembro que, meu, foi R$ 4.000 de voucher, tipo assim, foi inacreditável para mim, sabe, na época, eu mal sabia como administrar as coisas, como que seria depois disso, e aí eu lembro que, quando eu tava fazendo essa letra, eu queria falar sobre mim, tá ligado? Eu queria falar
sobre eu ser foda mesmo, sobre eu conseguir algumas coisas, sobre não se esquecer que a gente não é nem melhor e nem pior que ninguém, tá ligado? A gente somos nós, tá ligado? E vamos fazer rolar aí o que tá para vivenciar. E essa música, ela traz uma força, assim, pra mim, tá ligado? Gigante. Por muito tempo, assim, eu tava me sentindo perdida na minha carreira, porque eu queria fazer muitas coisas, mas eu não sabia por onde ir, eu não tinha uma direção, me sentia sozinha. Em 2023, eu tinha muitas pessoas, sabe? Eu sinto isso, que em 2023 eu tava vivenciando coisas legais, coisas novas, mas tinha muita gente, sabe? Uhum. Sabe quando você tem muita gente em cima de você, o tempo todo você tinha que ser perfeito, tem que ser perfeito, porque você não quer magoar ninguém, você não pode falar um jeito grosso, mas eu tinha, assim, os benefícios da época, né? Que foi conseguir as roupas, foi conseguir essas paradas. Mas, enfim, para concluir, assim, porque eu vejo muito 2023 com muita história, então eu fico tentando resumir tudo, tentando resumir aqui para não me perder. Fica à Eu tenho vontade, fica à vontade. Aqui pode hablar, pode hablar. eu tenho um TDAH aqui que ele me faz ser muito detalhista com as coisas. Eu acho que você pode até reparar nisso. Mas, enfim, 2023. Mas que foi mais pelo fato mesmo de eu ter conseguido conquistar as planas, tá ligado? Foi sempre meu sonho de garota quando eu tava na minha adolescência, que eu tava no ensino médio. Eu vi as minhas amigas usando, eu vi os kits, eu não conseguia comprar porque eu era jovem aprendiz, eu ganhava R$ 800. E cara, a minha rescisão foi comprar um Mizuno, tá ligado? Original. Tipo assim, eu dei 1.000 conto no tênis nossa, foi débito, amor. Mulher, vai pagar como? Débito. Tome! Toma toda a rescisão. Não pensei nem no futuro, em guardar, não sei o quê. Toma 1.000 conto. Então, tipo assim, foi essas conquistas, sabe? Tipo, você sentir que você pôde. Uhum. Então, 2023 eu consegui receber muitas coisas que eu não imaginava que eu ia ganhar. Tipo, era o meu fruto do meu trabalho, né? Não era um presente, tomar aqui um presente, Sim, sim, porque eu sim, ia sim. fazer story, eu ia fazer ao vivo, tá ligado? Eu ia fazer um monte de coisa. Mas eu senti que foi ali que foi o meu maior passo grande, como me ver ali no futuro inalcançável. Meu pai mesmo sempre falava: toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Quando ele viu que eu consegui ganhar algumas paradas, que eu tava chorando, tipo, pai, tá acreditando? Pai, bati tantos meus seguidores, pai, bati tanto isso. E ele, meu, pé no chão. Era isso que ele falava pra mim. Sim. Pé no chão, parabéns, você tá conseguindo. Achava que nem ia dar certo. Achava que eu ia ter que estar o tempo todo aqui com a mãozinha, porque quando você caísse, eu ia te guardar aqui dentro do meu peito. E aí eu comecei a perceber que, olha só, 2023 foi um ano marcante para mim, que eu consegui ganhar Planet, que eu consegui ganhar tênis, que eu consegui fazer várias parcerias foda. E basicamente é isso mesmo. Eu acho que foi mais a relação de conquista mesmo, que eu tive várias paradas, assim, consegui estar em lugares que eu jamais imaginava, tá? Como Mandrake Star, principalmente em eventos. Eu não achava Mandrake num evento. Era só eu. Eu olhava para o lado, era só eu de tênis e calça flare. Eu falava, gente, todo lugar certo. Será? Mas é isso. Mas é sim, é sim. Inclusive, recentemente estava até no evento do Spotify Amplifica, que eu sei, tá? Tava lá dando close de Aham. artista dela sendo convidada, babado. E acho que tem uma coisa muito importante na sua fala, que já em outras temporadas da Rádio Lunar aqui do podcast, a gente já passou perto disso, já falei várias vezes aqui para audiência, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa. É saber reconhecer essas pequenas vitórias, sabe? A partir do momento em que você vê que você conquistou uma coisa que às vezes lá atrás tu sonhava, lá atrás tu achava que, porra, nunca vou conseguir isso. E de repente você consegue conquistar desde as coisas pequenas. Até essa brincadeira que você falou, por exemplo, ah, não, veio a rescisão, eu quero isso aqui, o meu Mizuno, sabe? Eu já tive essa loucura, gente. Já teve uma época aí que peguei o meu estágio, gastei ele inteiro numa Yellow Bolt da Timberland. Inteiro, assim, ó, blau! Falei, é isso, vambora! E aí eu acho que essas maluquices, assim, essas pequenas vitórias, essas conquistas de poder fazer essas coisas que a gente gosta, essas coisas que a gente sonha, principalmente, e poder olhar pra elas e saber, tipo, putz, cheguei aqui. É muito importante pra gente poder ver o chegar lá, no novo chegar lá, sabe? Na nova frente que vai. Enfim,
abrir a partir daquele horizonte. Então, eu acho que é uma tecla que eu bato muito, 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 muito na minha vida e para os meus amigos também, sabe? Que não estão em outros corres, não necessariamente criativos, mas que é, cara, saiba olhar e reconhecer suas conquistas, senão você vai achar que a vida inteira é um eterno corre, 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 e não tô ganhando nada no meio dessa correria toda. Então acho que isso Exato. é um ponto muito importante. Que bom que você trouxe. Exato, a gente tem muito esse olhar que, principalmente, né, a gente que é faveladão, que nasceu olhando nossos pais sempre batalhando e correndo atrás de tudo. Meu pai mesmo, ele foi um pai ausente, assim, em relação ao trabalho, ele se dava tanto ao trabalho, chegava no domingo, ele não tinha um tempo pra gente, porque ele queria dormir, ele Uhum. queria descansar, tá ligado? Então a gente vivencia isso desde muito novo, que a vida é uma constante batalha. Sim. A vida tem que trampar o tempo todo e você não tem nem aquele tempo de lazer. Você só tira o lazer no final do ano que você aluga aquela chácara pra passar com a sua família, tá ligado? Vai virar Aham. o ano na praia. E é isso. Mas não é sobre isso, né? Tem que ter se ver nesse momento de conquista e, mano, vai cantar um parabéns mesmo em relação a isso. Gente, passei na minha faculdade. Let's Parabéns, é esse go! aniversário. Tá ligado? Vamos cantar um parabéns, vamos tomar um vinho, vamos conversar, trocar uma ideia feliz para você sentir aquilo realizado, conquistado dentro do seu coração. Exato. Senão, qual que é o sentido da gente estar aqui, não é mesmo? Uhum. E olha, já que a gente está aqui no nosso final, chegar para você o desafio que eu trouxe para todos os artistas que passaram aqui pelo Diário de um Criativo. É o seguinte, eu quero um desafio, eu quero que você me diga o que você assistiu ou ouviu nos últimos dias, semanas, meses, que você achou interessante, que mexeu com a sua criatividade, que você gostou, mas só vale falar uma coisa e não pode ser projeto seu. Já teve artista aqui falando de filme, aromaterapia, anime, até ritual de ayahuasca já teve gente recomendando. Cara, o que que eu assisti ou Tanto ouvi? É um faz. dos dois. Até, pode ser alguma coisa que você entrou em contato, você falou assim, cara, isso aqui, porra, legal, isso aqui é interessante. Pera. Ah, gente, CPI dos Pancadões. Tô viciada. Sai um, já tô assistindo. Eu assisto tudo, 3 horas eu assisto tudo. Isso me deu muito um olhar de vivência real e de que os artistas que estão sendo chamados, eles não são burros. Isso que eu achei muito legal. Porque eu acho que o presidente, nem falar o nome, mas o presidente da CPI, ele achou que chamando os MCs, pô, ele ia ter tanto corte, eles são tão tonto, burro, mas não, são cheios de criatividade, de vivência real e que sabem o que precisa para a sociedade. Então isso me inspirou muito, mano. Tipo, eu assisti o do Salvador, assisti também o do Chavo da USP, né? Assisti também o da Drica, assisti de geral, mano. E eu achei muito foda que muitos deles, né, principalmente ali o Chavoso da USP, por ele estar naquela vestimenta, pô, todo mundo acha que ele vai falar algumas coisas que talvez não vai bater real. Então, tipo, eu amei ter visto algumas coisas, conheci até mesmo alguns deputados, conheci um pouco mais esse mundo, porque nas escolas a gente não aprende, né, sobre política real, como ela funciona dentro do Brasil. A Sim. gente só sabe de política antiga, do que já rolou dentro do Brasil, Uhum. mas a gente precisa saber o que acontece hoje em dia, e infelizmente não tem isso. Mas me inspirou muito, hein? Inclusive, eu tô querendo montar um projeto para fazer algo sobre isso, para falar sobre a CPI dos pancadões. O problema não está dentro da favela, né? O problema está em outros pontos da em si da sociedade, e não só sobre favela e estamos passando fome, isso também existe, mas tem muitos pontos aí que a gente ainda tem que aprender, e eu achei foda demais. E o triste de tudo isso que eu reparei também é que tem muito corte que tá com, tipo assim, 3 milhões de visualização, 10 quase 10 milhões, 9 milhões de visualização, mas os vídeos em si no YouTube tá com 100 mil, tá ligado? Uhum, uhum. E tipo assim, as pessoas assistem de corte, as pessoas vão trocar ideia sobre o corte, elas não vão trocar ideia sobre toda a CPI do real, do que o Sim, fulano sim, falou, sim, sim, sim. tá ligado? Então isso Obrigado. aí me inspirou até Acho que, de falar sobre. acho que tem um lugar importante nessa indicação, digamos assim,
Porque é saber que consciência social e consciência de política também é criatividade, também é algo que fomenta. É saber que essas expectativas que se criam, por exemplo, o Chavoso da USP, eu acho que é muito isso, ele sempre bate nessa tecla, falando sobre como a estética que ele traz, o visual que ele tem, aqui estamos falando de visual mesmo, galera, faz com que as pessoas subestimem a inteligência dele, o que ele sabe, o que ele tem propriedade. Então, acho que pessoas pretas que querem trabalhar com criatividade, estudem, vão atrás, vão conhecer. O corre de vocês também depende do lado social e do lado político. Então, acho que é uma indicação muito pertinente e faz muito sentido. E é muito interessante. Por isso que eu estou trazendo esses desafios aqui para os artistas, porque tá em todos os lugares, gente. Cada indicação ela tem um porquê por trás e que faz toda a diferença na hora que a gente está trabalhando com a mente, com o criativo, com o emocional, com o pessoal, e por aí vai. E cada um dá uma resposta E diferente, cada um né? dá uma resposta completamente diferente. Acho que eu só tenho a agradecer e principalmente agradecer pra você, que papo gostoso. Quero que você aproveite agora esse finalzinho pra convidar a audiência também pra poder ir lá te escutar, dar play e acompanhar o seu corre. Sim, sim, sim. Gente, muito obrigada pelo convite. Me senti super à vontade aqui nesse papo, um papo que eu posso trocar com total liberdade. E espero que vocês vão escutar aí as minhas novas músicas, ver meus novos vídeos também, que a gente está na ativa. E batalhando muito aí para conquistar cada vez mais o nosso espaço e ter muita criatividade, É né? isso, é isso. Então, obrigada, Paulo. Foi um prazer mesmo te conhecer. Inclusive, o Thiago te conhece, que é o meu assessor, e ele falou Passado. sobre. Ele falou, eu conheço tal ele, foda, amiga, vamos fazer. E aí eu falei, pô, deu mais até um incentivo a mais de estar aqui trocando esse papo, tá ligado? Ai, que Mas da tudo. hora, eu vou estar acompanhando muito mais. E é isso, tamo juntão. Obrigado, meu amor. Olha, você que tá escutando a gente, vai lá, aproveita que você tá ouvindo esse episódio, já bota aí na playlist uma musiquinha da Luana, uma coisa delicinho, gostosinho, um funkzinho pra você poder curtir seu dia e entrar mais em contato com a cultura mandrake de São Paulo, que vale muito a pena. Meus amores, até semana que vem com episódio novo pra você aí, hein? Beijo, beijo. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.